Seja muito bem-vindo, eu sou João Gabriel e você está no canal do JG. Roda a vinheta. Fala pessoal! Então, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas dentro da cinemática. Lembrando que a cinemática era o estudo do movimento. Se você está caindo aqui de paraquedas, você perdeu a nossa aula 1, que eu vou tentar deixar num card por aqui por cima em algum lugar. Então, se você não viu, vá lá para você ver alguns conceitos básicos, inclusive o conceito de movimento uniforme. A partir daqui, a gente vai dar continuidade a essa aula, lembrando que o nosso objetivo é fechar todo o conteúdo de física até o Enem deste ano, que vai acontecer em novembro de 2024. Então, vamos lá, olho na tela, acompanha comigo. Nesse momento, eu vou te explicar aqui um novo conceito, que é o conceito de aceleração média. E aí eu queria fazer um paralelo com o que eu já te expliquei. Eu te expliquei qual era o conceito de velocidade média, lá na nossa primeira aula. E eu botei para você, né, que média rapidez com que nos movemos. E eu te atentei para duas palavras importantes. Primeiro, rapidez, que aparece aqui também. E aí eu queria te lembrar, rapidez, né, está associado com o quê? O que rapidez tem a ver? Lá na nossa última aula eu te perguntei, o que é mais rápido? O primeiro tempo do jogo do futebol ou o intervalo? E você naturalmente respondeu de casa, o intervalo é mais rápido. Por quê? Porque ele tem menos tempo. Então a palavra-chave aqui para a gente entender o que é rapidez é isso, é tempo. Vamos entender aqui tempo como sendo um intervalo de tempo que a gente vai chamar de ΔT. Beleza. O segundo termo que eu quero que você foque aqui é variamos a velocidade, ou seja, uma aceleração ela vai estar associada a uma variação de velocidade. Tudo que é variação na física a gente chama de delta, lembra? Delta, essa letra grega representada por um triângulo que representa variação. Então, aceleração média. Média rapidez com que variamos a velocidade. Repara, o que essa definição está me dizendo? Ela está me dizendo que uma aceleração média ela pode ser escrita como? Pensa comigo, se velocidade média, média rapidez com que nos movemos, lembra, para haver movimento é necessário variar nossa posição. E uma vez que média rapidez com que nos movemos, variação da posição é o ΔS, é o deslocamento, enquanto que rapidez é tempo. Assim como a velocidade média era ΔS sobre ΔT, aqui a aceleração média ela vai ser escrita como sendo o ΔV, que é a variação da velocidade, dividido por unidade de tempo. Então, a aceleração média ela vai medir aqui o quão rápido você varia uma velocidade. Então, por exemplo, algo que nem é tão fora do nosso contexto, do nosso dia a dia. Pô, se tu tá dentro de um carro, tu quer aumentar a velocidade, o que tu faz? Você pisa no acelerador, implicando ao corpo uma aceleração. Então, sem nenhum problema em relação a isso. Agora, o que talvez não seja tão intuitivo é que variar a velocidade pode ser no sentido de aumentar a velocidade ou de reduzir a velocidade. Então, aumentar a velocidade, a gente já usa no nosso cotidiano o termo acelerar. Só que para você reduzir a velocidade, você tem que fazer frear. Isso daí é basicamente uma ideia de uma aceleração também. Só que uma aceleração que está fazendo o corpo abaixar a velocidade. E não tem problema nenhum. Como é que vai ficar a unidade disso daqui? Sempre que eu te apresento uma grandeza nova, eu também te apresento a unidade. Então, a unidade da aceleração, e aqui eu vou me limitar à unidade no sistema internacional, ela vai ser a unidade de velocidade dividido por unidade de tempo. João, por que isso? Uma vez que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, então a unidade da aceleração tem que ser a unidade da velocidade dividido por unidade de tempo. Unidade de velocidade no sistema internacional, quem lembra aí da nossa última aula? É o metro por segundo. E o tempo é segundo. Então, quando você pega metro por segundo e divide novamente por segundo, você está dividindo por segundo duas vezes, né? Então, vai ficar aqui segundo ao quadrado. E essa unidade de aceleração é o metro
por segundo ao quadrado. Aqui cabe uma observação, tá? Que observação é essa? A gente comentou, existe a possibilidade do corpo ficar mais rápido? Existe. Existe a possibilidade do corpo ficar mais devagar? Existe também. E sempre que isso acontecer, sempre que um corpo ficar mais rápido ou mais devagar, esse tipo de movimento ele vai ganhar um nome. Caso o corpo fique mais rápido, a gente vai chamar de um movimento acelerado. Caso o corpo fique mais devagar, a gente vai chamar de um movimento retardado. Então, qual é a ideia aqui? Uma vez que eu tenho um corpo, né, que pode se movimentar tanto para um lado quanto para o outro, deixa eu fazer um esquema. Eu acho que fazendo um esquema vai ficar mais fácil da gente chegar aqui onde eu quero. Imagina que a gente tem aqui, ó, um local por onde um corpo ele pode se movimentar. Então eu posso ter aqui um corpo que se desloca para a direita, o que significa que ele vai ter uma velocidade voltada aqui para a direita. Ou eu posso ter um corpo que se desloca para a esquerda. Ok. Então, ó, vou reproduzir esse desenho aqui embaixo. Então, o mesmo desenho. E qual é a ideia? Eu queria primeiro te lembrar aqui o seguinte. Se um corpo ele se movimenta para um lado ou para o outro, esse tipo de movimento ele já ganhava um nome. Lembra, se estivesse andando no sentido positivo, vou adotar aqui, ó, positivo, por exemplo, para a direita, tá? Então, positivo para a direita. Se eu tivesse um corpo que andasse no sentido positivo do movimento, a gente tinha um movimento que a gente chamava de um movimento progressivo. E se a gente tivesse um corpo que se movimentasse no sentido oposto ao do referencial, lembra desse termo? A gente tinha aqui um movimento que a gente chamaria de movimento retrógrado. Então, repara, do lado esquerdo, a gente tem aqui um movimento em que o corpo ele anda no sentido positivo, logo é um movimento progressivo. Do lado direito, a gente tem um movimento retrógrado. Se a gente tiver uma aceleração, essa aceleração ela pode vir apontando junto com a velocidade, ou seja, no mesmo sentido da velocidade, junto com a velocidade, que é o mesmo sentido da velocidade. E aí, se essa aceleração aponta junto com a velocidade, o que vai acontecer? Ela vai ajudar no movimento do corpo. Se ajudar no movimento do corpo, a gente vai dizer que isso daqui é um movimento acelerado. Por quê? Porque se está ajudando, o corpo vai ficando cada vez mais rápido. E repara que isso pode acontecer com esse corpo ele se movimentando, seja para um lado, seja para o outro, né? Se ele estiver andando para cá, isso vai acontecer também. Então, a gente pode ter um movimento que será acelerado sempre que a aceleração estiver apontando no mesmo sentido da velocidade, porque com isso o corpo ele vai ficar mais rápido. Então, eu vou anotar aqui para você, ó. A gente vai ter também, aqui em cima, um movimento que a gente vai chamar de um movimento acelerado. Por quê? Porque a aceleração ela aponta junto com a velocidade. Mas ela poderia apontar no sentido oposto? Poderia também. Ela poderia apontar no sentido oposto e caso apontasse no sentido oposto da velocidade, aí essa aceleração não estaria mais ajudando. Ela estaria atrapalhando o movimento. E aí se ela estivesse atrapalhando o movimento, meu corpo não ficaria mais rápido, ele ficaria cada vez mais devagar. E isso é justamente o que a gente chamaria não mais de um movimento acelerado, mas de um movimento retardado. Ok? E isso pode acontecer o corpo, seja ele andando para um lado, seja andando para o outro.
Então, repara, nesses dois casos aqui de baixo, independente de para onde o corpo se movimenta, como a aceleração ela está apontando no sentido oposto da velocidade, ela atrapalha o movimento, fazendo o corpo ficar cada vez mais devagar. Em outras palavras, né? Quando que a gente vai ter um movimento acelerado? Eu quero que você perceba aqui. Nesse caso daqui, ó, a velocidade para a direita, aceleração também para a direita. E a gente sabe que para a direita aqui é positivo, né? Então, se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, a gente vai ter um movimento acelerado. Ou, se a gente tiver aqui uma velocidade negativa e uma aceleração também negativa. Porque se ambas possuem o mesmo sinal, seja um sinal positivo ou negativo, isso daqui me diz exatamente que elas estão apontando para o mesmo lado. E aí não importa para qual lado. Se estão apontando para o mesmo lado, o que vai acontecer é que o corpo ele vai ficando cada vez mais rápido. Isso daqui é o que caracteriza o movimento acelerado. Ok? Espero que ok. O que vai ser, então, um movimento retardado? O movimento retardado vai ser aquele em que elas estiverem em sentidos opostos. Então, por exemplo, quando a gente tiver uma velocidade maior do que zero e uma aceleração menor do que zero, ou uma velocidade menor do que zero e uma aceleração maior do que zero. E com isso elas vão ter sentidos opostos. Tendo sentidos opostos, cada um apontando para um lado, o que a gente tem aqui é um movimento retardado, o corpo vai ficando cada vez mais devagar. Fechado? Então, ó, a aceleração média vai medir a rapidez com que a gente vai variar a velocidade. Se vai variar a velocidade, pode ser no sentido de ficar mais rápido ou ficar mais devagar. Caso fique mais rápido, é porque a aceleração está ajudando no movimento, apontando no mesmo sentido da velocidade. Isso é o que a gente vai chamar de movimento acelerado. Caso aponte no sentido oposto, aí a gente vai ter um movimento retardado, em que o corpo ele vai ficando cada vez mais devagar. Beleza. E se essa aceleração, que por enquanto era só uma aceleração média, tiver um valor constante? Aí esse movimento ele ganha o nome. Ele vai ser chamado de um movimento uniformemente variado, em que a gente vai chamar carinhosamente de MOVE. O que é o MOVE? Movimento uniformemente variado. É aquele movimento cuja aceleração ela é constante. E como a gente já comentou na última aula, sempre que uma grandeza for constante, o seu valor coincide com a sua média. Qual é a ideia? Se a gente tem, então, uma aceleração constante, essa aceleração constante pode ser calculado como sendo a aceleração média. E como é que a gente calcula uma aceleração média, João? A aceleração média a gente viu que pode ser calculado como sendo ΔV sobre ΔT. Vamos lá? Desenvolve isso daqui comigo? A gente vai ficar assim, ó. Aceleração igual. O que é delta? O que é variação? Como é que a gente calcula? Sempre final menos inicial. Então vai ficar a velocidade final menos a velocidade inicial. O que é ΔT? Instante de tempo final menos instante de tempo inicial. Em geral, fala para mim, quando você começa a marcar alguma coisa, o instante que está marcando ali inicialmente é zero, né? Então vamos fazer esse T0 igual a zero e vamos jogar esse T que está aqui dividindo para o outro lado. E se ele está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, muito bem. E aí ele vai multiplicar quem? A aceleração que está lá do outro lado. Ficaremos com A vezes T, sendo igual a V menos V0. Menos V0 que está aqui, passa para o outro lado somando. Somando quem? AT. E aí a gente vai ficar com esse V sendo igual ao V0 que foi lá para o outro lado, mais AT. Agora, eu só vou escrever o que eu acabei de falar. A gente vai ficar com V sendo igual a V0 mais AT. Essa daqui é o que a gente vai chamar de função horária da velocidade. Por que função horária da velocidade? Cara, função horária. Hora te lembra o quê? Tempo.
da velocidade. Então é uma função, uma equação que vai me relacionar aqui o tempo com a velocidade. E é exatamente isso que está acontecendo. Se liga só. Uma vez que a aceleração, por definição do movimento uniformemente variado, é constante, isso daqui é constante. E o que é V0? É a velocidade inicial, é a velocidade com que o corpo tem lá no início do movimento. Então, por mais que a velocidade vá variando ao longo do trajeto, a inicial tem sempre o mesmo valor. Então, a velocidade inicial tem valor constante também. Isso significa o quê? Que a velocidade só pode ser alterada quando o tempo for alterado. Então, a velocidade varia em função do tempo. Equação ou função horária da velocidade. Pegou a ideia? Quem são minhas variáveis? V e T. E se eu te pergunto, isso daqui se assemelha a que tipo de equação, matematicamente falando? E eu tenho certeza que você vai me responder de casa. Uma equação do primeiro grau. Se você viu nossa aula passada, você sabe que é uma equação do primeiro grau. Então, essa equação do primeiro grau pode ser escrita como sendo y igual a ax mais b. E não muda nada se eu escrever b mais ax, né? De modo que aqui, repara, quem está fazendo o papel de y? É a velocidade. Quem está fazendo o papel de x? É o tempo, que são as variáveis. A e b são constantes. Lembra? A é o chamado coeficiente angular, aquele que determina a angulação do quê? Da reta. Uma vez que a reta é justamente a figura que a gente vai encontrar no gráfico de uma função de primeiro grau. B é o chamado coeficiente linear, né, que representa o quê? O valor que é cortado do eixo y quando o eixo x vai de zero. Mas vamos com calma. Uma vez que V representa o eixo y e T representa o eixo x, quando a gente montar um gráfico, o que a gente vai ter? Velocidade na vertical, tempo na horizontal. Uma vez que isso daqui tem que ser uma reta ela pode ser crescente ou decrescente, né? Quando que a reta ela vai ser crescente? Quando o meu coeficiente angular, que define o ângulo, for positivo. Quem é meu coeficiente angular? O termo que acompanha o x. Logo, o termo que acompanha o t, a aceleração. O que isso daqui está me dizendo? Que o corpo parte de uma velocidade inicial e conforme vai passando o tempo, é uma velocidade final. V. E isso num tempo T qualquer. Vamos ver se isso daqui faz sentido. Se liga só. Uma vez que essa velocidade é uma velocidade inicial positiva, porque está acima aqui do zero, olha o que está acontecendo com esse gráfico. A gente tem uma velocidade positiva, a gente tem uma aceleração positiva. O que a gente já viu? Aceleração positiva, velocidade positiva, ambos apontam na mesma direção e sentido. Ou seja, é um movimento acelerado que o corpo ele fica cada vez mais rápido. E de fato, né, conforme o tempo vai passando, o valor da velocidade aqui aumenta. Agora, se meu coeficiente angular ele é negativo, o que acontece aqui? Graficamente, eu tenho que ter uma reta, então, decrescente. O que uma reta decrescente está me dizendo? Essa reta decrescente está me dizendo que o corpo ele começa de uma velocidade inicial e conforme o tempo vai passando, a gente vai ter aqui, velocidades cada vez menores. E vê se não faz sentido. Se a gente tem uma velocidade inicial positiva e uma aceleração negativa, naturalmente a gente tem então elas em sentidos opostos. O que significa isso? Um movimento retardado. Aquele que o corpo vai ficando cada vez mais devagar, ou seja, a velocidade deve de fato reduzir o seu valor. Fechado? Então, repara como é que a matemática já está explicando pra gente, né? O que a gente tinha visto antes. Que coisa linda! Pessoal, se você está gostando, não deixa aqui, de curtir, de se inscrever e ativar aqui as notificações, tá? Isso vai te ajudar para você saber quando sair vídeo novo. Isso vai me ajudar, pois assim a gente vai conseguindo recomendar esse vídeo para cada vez mais pessoas e é importante que essas aulas consigam chegar a todo mundo que precisa. Fechado? Vamos voltar. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Temos agora, por exemplo, né, aquele gráfico que a gente viu, que a aceleração era positiva, mas é só um exemplo. A ideia que eu quero trazer aqui é uma ideia que a gente viu na aula passada, tá? De que o deslocamento do corpo, o ΔS,
ele poderia ser calculado sendo numericamente igual, quem lembra? A área do gráfico velocidade por tempo. Ou seja, se eu quiser calcular o deslocamento desse corpo, basta eu fazer a área desse gráfico. Mas que forma geométrica me dá essa área do gráfico? Essa daí é a forma de um trapézio. Como é que se calcula a área do trapézio, João? Não lembro. Calma, vou te facilitar a vida então. Vou fazer o seguinte. Vou dividir essa área em duas outras áreas conhecidas. Uma área de um retângulo, em que eu vou chamar esse retângulo aqui de ΔS1, tá? Então, ó, essa área aqui do retângulo, ΔS1. E uma outra área que eu vou chamar de ΔS2. E acho que você vai concordar comigo que essa área corresponde aqui à área de um triângulo. De modo que esse ΔS total vai ficar como? Vai ficar a área roxa, que é o ΔS1, somado com a área em verde, que é o ΔS2. O que é ΔS? Variação da posição. E a variação da posição pode ser calculada como sendo a posição final menos a inicial. Tranquilo? O que é o ΔS1? É essa área em roxo. Essa área em roxo é a área de um retângulo. Como é que a gente calcula? Base vezes altura. Base é T, altura V0. Então, V0 vezes T. Mais a área em verde. O que corresponde aqui à área em verde? Na área de um triângulo, base vezes altura sobre 2? Base é T vezes altura. Que altura é essa daqui? Se liga só. Como que a gente pode dar aqui, ó, o valor dessa altura? Por exemplo, vamos supor que esse cara daqui vale 7, enquanto esse daqui vale 10. Se eu te pergunto, quanto vale essa altura? De 7 até 10? Eu tenho certeza que você vai me responder, sem nenhum problema, que vale 3. Tá, eu quero que você perceba que essa conta 3, o que você fez foi 10 menos 7, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial. E o que é a velocidade final menos inicial? Vamos colar daqui de cima? Olha aqui para cima, ó. Velocidade final menos inicial pode ser escrito como sendo o produto A vezes T. Então, no lugar aqui de V menos V0, eu vou escrever A vezes T. E o que era isso? A altura desse triângulo. Então, ficou base é o T, vezes altura, A vezes T. Tudo isso sobre 2 é a área do triângulo. Logo, isolando S, a gente vai ficar com S sendo igual. Aqui era menos S0, joga para o outro lado somando o que está com lá do outro lado. Então vai ficar S0 mais V0T mais A vezes T, isso daí é A vezes T ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Isso daí é o que a gente vai chamar de uma função ou equação horária da posição. Ué, João, mas a gente já tinha visto lá no movimento uniforme que a equação horária da posição era outra, S igual a S0 mais VT. Então, mas essa era lá para o movimento uniforme. No movimento uniforme, onde a velocidade é constante, você não vai variar a velocidade, logo você não tem a aceleração. Repara que é exatamente o que acontece aqui, né? Porque se eu não tenho aceleração, se a aceleração é igual a zero, todo esse último termo vai a zero, sobrando o quê? S sendo igual a S0 mais V0T. Mas se eu não tenho aceleração, minha velocidade é constante. Logo, toda a minha velocidade, ela é o valor da velocidade inicial. Então, isso aqui é um S igual a S0 mais VT, que era a equação horária da posição para o movimento uniforme. Essa daqui é a forma mais genérica, que é, então, a equação horária da posição para o movimento uniformemente variado, para o MOVE. De modo que S é a posição que a gente tem, enquanto que S0 é a posição inicial, valor constante, V0 é a velocidade inicial, constante, e a aceleração por definição do MOVE é constante também. Percebeu? Então, equação horária da posição, por quê? Porque a posição vai variando conforme vai passando o tempo. Eu queria trazer uma observação aqui para você, ó. Vou botar aqui, ó, OBS. Que observação é essa? E se a gente fosse fazer a área desse gráfico inteiro aqui?
se a gente fosse fazer a área do trapézio? Se liga só no que iria acontecer. A gente teria, então, esse ΔS sendo numericamente igual à área desse trapézio. Onde a área do trapézio, como que a gente calcula? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A gente só precisa perceber que esse é um trapézio que está rotacionado. Portanto, sua base maior é a velocidade, V, mais sua base menor é o V0. Sua altura, quem é a altura? É o T, que eu vou chamar aqui de ΔT, é todo intervalo de tempo, né? Tudo isso sobre 2. Vou agora só jogar o ΔT para o outro lado, ficando com ΔS sobre ΔT, e eu tenho certeza que você já está entendendo onde é que eu vou chegar. Isso aqui é igual a V mais V0 sobre 2. O que era ΔS sobre ΔT? Deslocamento sobre tempo. Era a velocidade média. Então, a velocidade média dentro do movimento uniformemente variado pode ser escrito como sendo a média entre as velocidades iniciais e finais. Então, essa velocidade média ela pode ser escrita como sendo V mais V0 sobre 2. Fechado? Isso daqui é algo que pode te poupar muito tempo. E é muito interessante que você tenha tempo poupado, principalmente se você vai fazer o Enem. Enem é uma prova que te exige muito tempo. Logo, se você conseguir poupar tempo, perfeito. Isso daqui te facilita muitas questões. Fechado? Vamos continuar? Acompanha aqui comigo. Uma vez então que a gente tem uma função horária da posição, como é que vai ficar o gráfico dessa função? E aí eu te convido a retomar a equação, que eu vou escrever aqui em cima. Como que era a equação horária da posição para o movimento uniformemente variável? S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Matematicamente falando, isso daqui é que tipo de equação? Isso daqui é uma equação de segundo grau. E numa equação de segundo grau, como é que fica o gráfico? Acho que você já falou aí de cara. É uma parábola. Mas antes, vamos lá. A gente já comentou que S0 é a posição inicial constante, assim como velocidade inicial e aceleração por definição lá do Moody. Logo, S é em função do tempo, né? S é em função do tempo. A gente vai ter um gráfico, então, de S no eixo vertical e tempo no eixo horizontal. Como que uma parábola pode ser feita? Com concavidade voltada para cima ou para baixo? Dependia de quem? Do termo que acompanhava x ao quadrado, se era positivo ou negativo. Então, nesse caso daqui, quem acompanha t ao quadrado é a aceleração sobre 2. Se a aceleração for positiva, esse termo é positivo. Se a aceleração é negativa, esse termo é negativo. Quando que a gente vai ter um gráfico com uma parábola com concavidade voltada para cima? Quando a gente tiver uma aceleração positiva. Então, a aceleração positiva ela vai dar para a gente uma parábola com concavidade voltada para cima. Já uma aceleração negativa vai dar para a gente uma parábola com concavidade voltada para baixo. Mas eu quero que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Porque esse gráfico, eu sei que muita gente, olha para mim, muita gente tem quase que um bloqueio quando vem um gráfico. Meu Deus, gráfico, o que eu faço? Não sei ler isso. Calma. Calma que o gráfico ele está ali para te ajudar. O gráfico ele traz muita informação e muita informação importante. Quer ver? Acompanha aqui comigo. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que o corpo... O que está acontecendo aqui, né? A gente tem aqui, ó, posição e tempo. Ou seja, quando o tempo vale zero, quem é essa posição? Essa daqui é a posição inicial. Pensa comigo. Inicialmente, conforme vai passando o tempo, o que está acontecendo com o valor dessa posição? Pô, o valor dessa posição está diminuindo. Se o valor dessa posição está diminuindo, isso significa que meu corpo está andando no sentido oposto ao referencial. E repara que isso vai ocorrer ó, até chegar aqui embaixo. Porque a partir daqui, o que a gente vai ter é a posição aumentando. Ou seja,
até metade dessa parábola, o que a gente tem? Um corpo se movimentando no sentido contrário do referencial. Isso daqui é justamente a definição de movimento retrógrado. Deixa eu aumentar a letra para você. Isso daqui é justamente um movimento retrógrado. Por que isso daqui é um movimento retrógrado? O movimento retrógrado é aquele que possui a velocidade negativa. Tudo bem? Espero que tudo bem. E a partir daqui, do vértice da parábola, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora um corpo que se desloca a favor do movimento. Por que a favor do movimento? Porque agora a posição ela começa a aumentar. Se a posição está aumentando, meu corpo está se deslocando no sentido positivo do meu referencial. E isso foi o que a gente definiu como um movimento progressivo, onde a velocidade ela é maior do que zero. Ponto importante. Antes do vértice da parábola, a velocidade é negativa. Depois do vértice da parábola, a velocidade é positiva. O que tem entre o positivo e o negativo? Fala para mim. O zero, né? Então, no vértice da parábola, é justamente o ponto em que a velocidade ela vai ser igual a zero. Então, vértice da parábola é o ponto que a velocidade é igual a zero. Ou seja, o corpo estava indo no sentido negativo. Quando chega no vértice da parábola, ele para, velocidade igual a zero. Depois ele vem para o sentido positivo. Ou seja, aqui foi o ponto em que ele inverte o movimento. Aqui vai ser chamado do ponto de inversão do movimento. Então, no vértice da parábola, a gente tem a inversão do movimento. Fechado? Importante. Se aqui a gente tem velocidade negativa e a todo momento essa aceleração, que é uma aceleração constante, é positiva, velocidade negativa, aceleração positiva. O que a gente tem aqui então? A aceleração atrapalhando nesse deslocamento, o que significa que o corpo vai ficando cada vez mais devagar. Então aqui o que a gente vai ter é um movimento retardado. Então, ó, retardado. Então, além de um movimento retrógrado, inicialmente a gente tem aqui um movimento também chamado de movimento retardado. Beleza. E aqui? Aqui a gente vai ter agora uma velocidade positiva e uma aceleração também positiva. Lembra? A aceleração é positiva em todo momento. Por quê? Porque o movimento é uniformemente variado, então a aceleração é constante. Velocidade positiva com aceleração também positiva, aqui a gente tem movimento acelerado. Então, olha quanta informação o gráfico traz para a gente. O gráfico está dizendo que, na primeira metade, a gente tem um movimento retrógrado e retardado, na segunda metade, a gente tem um movimento progressivo e acelerado. No ponto de inversão do movimento, que é o vértice da parábola, é o ponto que a gente tem uma velocidade igual a zero. Se ligou? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver esse próximo gráfico aqui. Aqui a gente tem uma posição inicial e conforme está passando o tempo, repara que o valor dessa posição está aumentando. Até quando? Até aqui a metade. Então aqui é o ponto que chega na posição máxima e a partir daqui o valor da posição vai caindo. Pensa comigo, se a gente tem o valor da posição aumentando, o que a gente tem aqui é um movimento progressivo. Por que progressivo? Porque a velocidade é maior do que zero, uma vez que a posição do corpo está aumentando. Beleza, entendemos isso. E a partir daqui, do vértice da parábola, o que acontece lá no vértice? É o ponto de inversão do movimento, é justamente onde a velocidade do corpo ela se torna igual a zero. A partir dali, o que a gente vai ter? Agora o corpo retornando. A gente tem agora uma velocidade no sentido oposto ao referencial. Por quê? Porque agora o valor da posição está diminuindo. Logo a gente vai ter um movimento retrógrado. Movimento retrógrado, uma vez
que a posição vem reduzindo, o que significa que a velocidade é menor do que zero. Agora vamos analisar isso daqui. Se a gente tem inicialmente uma velocidade positiva e a todo momento a aceleração é negativa, uma vez que a concavidade da parábola é voltada para baixo, a gente tem velocidade e aceleração em sentidos opostos, o que classifica justamente um movimento retardado. Já a partir da metade da parábola para frente, a gente tem uma velocidade negativa, assim como uma aceleração também negativa. Aceleração negativa, velocidade negativa, as duas apontam na mesma direção e sentido, é o que a gente classifica como um movimento acelerado. Então, da metade para trás, movimento progressivo retardado, da metade para frente, movimento acelerado e retrógrado. Tudo bem? Espero que sim. Para a gente poder fechar, vou te apresentar aqui agora mais uma equação, chamada de equação de Torricelli. Qual é a ideia? Bom, até agora a gente viu duas equações, né? A equação horária da velocidade, em que V é igual a V0 mais AT, e a equação horária da posição, em que S é igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. O que Torricelli fez? Torricelli basicamente só juntou essas duas equações. Como assim juntou as duas equações? Cara, a gente tem alguns termos aqui que se repetem. Velocidade inicial, aceleração e tempo. Por exemplo, se a gente isolar o tempo aqui nessa equação, concorda que vai ficar assim, ó. Para isolar o tempo, né? Vou jogar o V0 para o outro lado, vai ficar V menos V0, sendo igual a A vezes T. Se eu quero isolar o tempo, basta jogar então o A passando para o outro lado, dividindo, já que ele estava multiplicando esse tempo. Podemos pegar esse valor aqui de tempo, ó, e substituir aqui e aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso? Repara, você não precisa saber fazer essa demonstração, tá? Você só precisa saber de onde que veio. Pronto, você já sabe. Se não estiver interessado na demonstração, tudo bem. Avança o vídeo e vai ao final lá onde eu te mostro qual é a equação. Onde ficaremos com isso aqui, ó. S igual S0 mais V0 vezes o tempo. Quem é o tempo que a gente está substituindo? V menos V0 sobre A. Mais A vezes T. Quem é T? V menos V0 sobre A. Esse aqui é o quadrado. Sobre 2. Agora a gente vai começar a fazer algumas coisas aqui, ó. Vou jogar esse S0 para o outro lado, subtraindo. Vai ficar S menos S0, sendo igual. Aqui a gente vai fazer distributiva, tá? Logo, aqui vai ficar VV0, V0 menos V0, V0 ao quadrado. Tudo isso aqui sobre A. Mais, como é que vai ficar esse segundo termo aqui, ó? A sobre 2, que multiplica V menos V0 ao quadrado. Lembra como é que fica isso? Isso aqui vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso sobre A ao quadrado. O que é A ao quadrado? A vezes A. Então, esse A aqui de cima, eu posso cortar fora com esse. Repara que o denominador nesse segundo termo fica 2A. Para eu conseguir fazer essa soma, aqui tem que ser 2A também. Então, o que eu posso fazer? Multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo por 2. E aí a gente vai ficar com S menos S0, o que é isso? Delta S. Igual. Repara que ficou já todo mundo sobre 2A, que foi o nosso objetivo, colocar todo mundo com o mesmo denominador. Aí fica assim, ó. Vamos multiplicar aqui por 2, vai ficar 2V0 menos 2V0
ao quadrado. João, de onde que está vindo esse 2? Daqui, ó. Aqui a gente está multiplicando esse cara todo aqui por 2. Continua. Mais v ao quadrado menos 2v v0 mais v0 ao quadrado. 2vv0 menos 2vv0 cortou fora. Vou jogar esse 2a do outro lado multiplicando ΔS. Vai ficar 2a ΔS sendo igual v ao quadrado menos 2v0 mais v0 ao quadrado, menos 2v0 ao quadrado mais v0 ao quadrado, vai ficar menos 2v0 ao quadrado mais v0 ao quadrado, vai ficar menos v0 ao quadrado. E agora a gente joga esse menos v0 ao quadrado para o outro lado, somando. Aí vai ficar v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a ΔS. Essa daqui é o que a gente vai chamar de equação de Torricelli. Então, qual o benefício dela? Cara, a equação de Torricelli ela vai ser muito útil quando você tiver um movimento uniformemente variado e que você não tiver o tempo. Porque o objetivo do Torricelli aqui foi exatamente esse, tirar o tempo da equação. E uma vez que a gente não tem o tempo, pode ser conveniente utilizar ela. Fechado? Então, no final, temos 3 equações. Equação horária da velocidade, equação horária da posição e equação de Torricelli. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar para quem vai fazer Enem esse ano. E se inscrever no canal, ativa o sininho para você ficar aí por dentro de todas as aulas conforme elas forem saindo. Já vou deixar aqui na descrição os exercícios que a gente vai fazer na nossa próxima aula. Então lembra, nosso próximo vídeo será exercício sobre o conteúdo da aula de hoje. Vou deixar aqui embaixo na descrição, você já tenta fazer. E aí depois você vê a resolução comigo, ver se você acertou ou não. Tá bem? Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.